Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao Pedra Bruta Podcast. Aqui no Pedra Bruta, buscamos iluminar os mistérios da tradição iniciática, da filosofia esotérica e dos ensinamentos que moldaram a humanidade. Hoje, vamos explorar um tema genuinamente nacional e cheio de mistérios: o rito brasileiro na maçonaria. Um rito que carrega em si elementos de brasilidade, esoterismo e uma história fascinante que poucos conhecem. E para enriquecer essa conversa, tenho a honra de receber o meu amado irmão Denis Benites, um grande conhecedor do rito. Bom, vou fazer aqui uma leitura do currículo do Denis. O Denis é mestre instalado do grau 33, membro das lojas maçônicas Apóstolos da Lealdade número 102 do Rito Brasileiro e da loja de pesquisas e estudos Gênesis número 90 do Rito Moderno, do Grande Oriente do Paraná. Foi iniciado, elevado, exaltado e venerável mestre da augusta e respeitável loja simbólica Apóstolos da Lealdade número 102 do Rito Brasileiro, delegado do grão-mestre para a 1ª e 5ª delegacias metropolitanas de Curitiba, no período de 2018 a 2021. Das lojas do rito escocês, antigo e aceito, adoniramita e brasileiro. É atual grande secretário de inspeção litúrgica e ritualística do rito brasileiro. Membro ativo do Excelso Alto Colégio Luiz Renato Cardoso Crovador, subordinado ao Supremo Conclave Autônomo para o Rito Brasileiro. Membro de comissões de formação maçônica, palestrante em eventos maçônicos, empresário e consultor no mercado financeiro. Bom, hoje nós vamos entender as peculiaridades do rito brasileiro, a sua história, simbologia, filosofia e como ele é praticado atualmente. Irmãos, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Pedra Bruta. A ideia é a gente bater um papo aí descontraído, né? Trazer um pouquinho dessas peculiaridades de cada rito. E o rito brasileiro é um rito que ele é genuinamente brasileiro, né? Até mesmo pelo nome. Qual foi o contexto histórico da criação do rito, meu irmão? Bom, Fernando, obrigado então pelo convite aqui para participar do podcast Pedra Bruta. É uma honra estar aqui falando sobre o rito brasileiro, um assunto que a gente domina bastante, até pela formação maçônica que eu tive praticamente inteira no rito brasileiro. Esse ano já estou completando 20 anos de maçonaria e desde sempre no rito brasileiro. Conheço, evidentemente, naturalmente, outros ritos, por relacionamentos que a gente acaba criando dentro da maçonaria, mas o rito brasileiro sempre foi a minha casa, sempre foi, vamos dizer assim, a menina dos meus olhos dentro da maçonaria. Então, o rito brasileiro, como você comentou, é um rito genuinamente brasileiro, por questões, vamos dizer assim, de ter sido encomendado, né, pela característica que o Brasil tem e que tinha à época de sua, vamos dizer assim, inauguração ou a sua criação do rito. Lembrando que, né, a maçonaria vem de 1717 e em 1735 até 1765 foram fundados e estruturados os outros ritos. Então vamos falar de 35 até 65, em 1700, e o rito brasileiro vem de 1886, né, a primeira ideia de se criar um rito nacional, um rito aqui no Brasil. Nessa época, a gente estava vivendo um período imperial. Então, se existia maçonaria aqui, era porque tínhamos irmãos que eram iniciados em outros grandes orientes na Europa, e de lá eles traziam a maçonaria para funcionar no Brasil. Então, como não existia a maçonaria aqui, e sim maçons, encomendaram um rito que tivesse a característica do país, né, da época. Então, todo o contexto dele é moldado ali na base do que existia na era imperial. Tanto é que aí foi o Dom Pedro I, foi iniciado, elevado, exaltado e elevado ao grau 33 e grão-mestre do Brasil. Super rápido, vamos dizer assim, Sim. Como a gente diz na maçonaria, um elevador de Jacó, né? E enfim, logo depois ele viria a fechar a maçonaria no Brasil, mas isso são contextos históricos que não cabe aqui a gente explorar muito, mas só para situar, né, os nossos ouvintes aqui, que ele vem da época imperial. Certo. Então, em 1886, existia essa encomenda. Em 1864, o Miguel Antônio Dias, ele formulou que seria o primeiro estudo de um rito nacional. E lá em 1878, o José Firmo Xavier finalmente escreve a primeira Constituição
do rito brasileiro. Não seria ali a fundação específica do rito, porque esses documentos ficaram na Biblioteca Maçônica durante um bom tempo, mas a encomenda existia. E essa constituição desse rito brasileiro ficou sob os auspícios ali da coroa e da igreja e do Papa, né? Foi encomendado, de certa forma administrado ali entre o aspecto religioso, pelo Papa, e o aspecto político, que seria a coroa, né? Então, de 1878, especificamente, até 1914, que foi quando efetivamente saiu o decreto do Lauro Sodré, o decreto número 500, é aí que foi finalmente, né, criado o rito brasileiro. Em 1878, por ter sido, vamos dizer assim, a pedra fundamental do rito, foi estruturada uma constituição para o rito. E lá depois da fundação dele, em 1914, em 1915, essa Constituição sofre uma alteração, provavelmente de acordo com o que estava acontecendo na época no contexto histórico nacional aqui, dentro do Brasil. Então, cria-se a ideia de um rito genuinamente brasileiro, que fosse aplicado às características locais, tropicais que nós tínhamos aqui à época, e esse rito ali, ele demora a criar força, porque ele não tem uma estrutura de graus, ele não tem uma estrutura de documentação, né? Tudo isso acaba ocorrendo ao longo de vários anos, né? E isso aí acaba prejudicando, vamos dizer assim, o desenvolvimento desse rito brasileiro dentro do país. Já existiam outros ritos trabalhando aqui, já começaram a fundação de outras lojas maçônicas, mas trabalhavam em outros ritos. E o rito brasileiro ficou, vamos dizer assim, penando em busca da sua estrutura, que seria a parte dos graus simbólicos. Já sabia-se que os outros ritos tinham graus superiores, os graus filosóficos, e o rito brasileiro ainda não tinha essa estrutura. Ele deveria ter começado com os 3 graus, mas como não tinha à época rituais para a prática do rito brasileiro, ele ficou adormecido. É como se você entrasse com uma solicitação de fundação de um rito para regularizar ele, para depois você trabalhar ele para poder efetivamente funcionar. Então não funcionava, não tinha fundação de loja, não tinha aglutinação de irmãos interessados em praticar um rito brasileiro. Tudo estava funcionando com outros ritos, rito moderno, rito francês, rito escocês, por exemplo, mas o rito brasileiro ele foi criar corpo bem mais adiante, né? Ocorreram aí algumas situações, para você ter uma ideia, por exemplo, em 1914, a gente estava em plena Primeira Guerra Mundial. Então, dali decorre o sentimento de criar um rito com contexto cívico, um contexto nacionalista, alguma coisa que representasse o Brasil em termos de maçonaria. Essa é a história, vamos dizer assim, resumida da fundação, ou do objetivo de ter um rito especificamente brasileiro na maçonaria. Certo. Existe alguma similaridade do rito brasileiro com os ritos europeus? Existe. Como o rito escocês, o rito moderno? Existe. Vamos dizer assim, a grande riqueza da maçonaria é você poder acessar, né, particularidades de todos os ritos para poder desenvolver um rito. Por exemplo, o rito brasileiro, ele alia a tradição de todos os outros ritos, mas ele traz consigo a evolução, porque ele olha para dentro do país e ele estuda o contexto nacional para poder trilhar ali vamos dizer assim, uma carreira do iniciado no rito brasileiro nos graus filosóficos. Então, a base do rito brasileiro, dos 3 graus simbólicos, ela está muito similar aos outros ritos, em termos de, vamos dizer assim, preceitos, em termos de obediência, em termos de funcionamento, estrutura, né? Tudo é muito similar, né? Até fechar o grau 3. A partir do grau 3 é que existe, vamos dizer assim, o diferencial do rito, né? Mas isso a gente pode explorar logo em seguida aqui, mas essencialmente tem a similaridade por obedecer a uma obediência, a uma potência, ter uma estrutura de graus simbólicos, funcionar dentro de templos que funcionam os outros ritos também. Então, vamos dizer, mas para um pouco por aí. Até a questão da execução do ritual, a liturgia ali, tem uma outra semelhança, mas não tem, vamos dizer, identificação exata com os outros ritos. É similaridade. Muito bem. E o rito ele possui alguma ligação histórica ou cultural com o Brasil mesmo? Possui, dado ao fato que na época da sua fundação, né, a história estava dentro de um contexto de imperialismo, ele está fortemente ligado à criação do rito brasileiro com sentimento cívico, com características nacionalistas.
ele traz exatamente essa função de conexão com a história, com o contexto do país, e ele se sedimenta basicamente dentro de um conceito nacional, né? Uhum. E dentro desse conceito nacional, qual foi a influência política? Tem alguma influência política? Dá para se dizer que todos os influenciadores políticos à época, assim como no mundo inteiro, se dá, por exemplo, cargos de alta patente para maçons, ou prefere-se que sejam dirigidos até pelos preceitos, né, pelos ideais da ordem, em termos de administração. No Brasil não seria muito diferente, talvez por isso que tenha sido instalado o Dom Pedro I, né, dentro de uma estrutura, de um ideal maçônico, para poder trazer, né, os ideais da maçonaria dentro da administração do país. Então, politicamente, desde sempre, como é um rito nacionalista, um rito cívico, com a característica cívica, ele caminha lado a lado ali com a política, né? Uhum. Bom, a gente sabe que dentro da maçonaria a gente não discute política, né? Nem política, nem religião, nem futebol, né? Temas assim que podem gerar algum tipo de conflito. Entretanto, a gente não fala sobre política partidária, né? Mas é muito importante a maçonaria discutir a política de uma forma abrangente, né? Não exatamente partidária, mas a política nacional, né? Então, o rito brasileiro ele tem esse cuidado, né, para tratar a política. É exatamente isso? Tem. O rito brasileiro ele não deixa a política fora da estrutura. Até porque, como nós somos um rito brasileiro, nacional, cívico, ele tem uma orientação para que os seus membros entendam a estrutura política do país. Tanto é que dentro dos nossos estudos e trabalhos sempre existem palestrantes que nos trazem luz sobre o sistema eleitoral, sobre o sistema político, sobre as questões tributárias, econômicas, sobre as questões industriais que o país apresenta. E esse já é, vamos dizer assim, um diferencial do rito brasileiro. Já estou adentrando nos meandros ali dos graus filosóficos, né, dentro da carreira do maçom do rito brasileiro. Então não tem como dissociar. Eu penso que hoje a gente tem que se cuidar com a questão de, vamos dizer assim, de polarização e de conflitos entre ideias divergentes, por exemplo. Infelizmente, a gente tem dentro do país uma situação extremamente delicada, onde a gente tem ali membros dentro da maçonaria que são com visão esquerda e tem os da visão direita. Dentro da própria loja onde eu pratico a maçonaria, nós temos opiniões divergentes, mas elas se convergem e se respeitam entre si, em termos de ideologia, em termos de política. Então a gente acaba que não discute partidarismo, a gente discute essência política. A gente discute conhecimento sobre a formação política que o maçom tem que ter. E esse é um grande barato da maçonaria, né? Porque você consegue, dentro de uma ordem, você consegue congregar pensamentos diferentes, né? Tanto política quanto religião. Então, esse congressamento, não sei se essa palavra mesmo correta, dentro da maçonaria é isso, né? Então, a maçonaria abraça todo mundo. E faz com que realmente dentro a gente, mesmo divergindo, a gente acaba agregando. Eu penso que a heterogeneidade que a gente tem dentro das estruturas de lojas maçônicas e de obediência como um todo, ela traz essa necessidade de respeitar a individualidade de pensamento, ou vamos dizer assim, as filosofias que cada um pratica, seja política, seja religiosa. E eu acho que esse respeito é a tradução maior desse espírito de convivência e exaltação à fraternidade que o rito brasileiro implicita, vamos dizer assim, dentro de sua estrutura, dentro de suas lojas. A gente convive pacificamente e a gente acaba conhecendo, ou tendo a oportunidade de conhecer, para aqueles que buscam um pouco mais informação, vamos dizer assim, as opiniões e por que elas divergem, né? Então isso tudo acaba trazendo, antes de mais nada, um crescimento pessoal para cada um. Certo. Irmão, de 1878 para os tempos atuais, houve muita mudança de ritual, de ritualística? Na prática, vamos dizer assim que esses rituais eles sofrem atualizações de tempos em tempos, porque, vamos dizer assim, de 1914, quando foi efetivamente criado o rito brasileiro, ele foi criar corpo apenas em 1968.
né? E veja que em 68 a gente estava em pleno regime militar. Então, uma outra comprovação de que o rito cresce dentro de uma ideia nacional, dentro do civismo, né? Porque, por exemplo, de 1914 até 1921, não conseguimos criar os rituais. Até 1940, tentamos criar mais lojas, mas não tínhamos rituais. E quando Álvaro Palmeira, isso dentro do Grande Oriente do Brasil, ele consegue finalmente assumir o grão-mestrado pela terceira ou quarta vez, se não me falha a memória, ele cria de novo a ideia do rito brasileiro, nacionalista, cívico, e ele escreve 32 graus, e todos os rituais de 32 graus. Primeiro grau, segundo grau, até o grau 32. Então, ali surgiu, vamos dizer assim, a essência do rito. Oriunda, já não tem como negar, né, de outros ritos, com influências de rito escocês, com influências talvez de rito adoniramita, com influências talvez do rito moderno ali na questão de estudos. E a gente tem, vamos dizer assim, a primeira leva histórica dos rituais. Veja, não tem como comparar com os outros ritos que têm documentos históricos lá de 1700, de 1800, que vão sendo aprimoradas ao longo da história, mas o rito brasileiro tem a sua essência criada ali e, vamos dizer assim, não dá para dizer que é uma colcha de retalhos do rito escocês, por exemplo, mas dá para dizer que ela tem influências não só do rito escocês, mas de outros ritos também. E ao longo, depois de 1968, quando ocorre a cisão do Grande Oriente do Brasil em 73, o rito brasileiro fica órfão de novo, porque dentro de um rito existe uma estrutura que é chamada oficina-chefe do rito. E essa oficina-chefe estava atribuída ao Supremo Conclave do Brasil, que é uma obediência criada para atender o Grande Oriente do Brasil. Então, quando existe essa cisão em 73, forma-se o que hoje a gente conhece como Comab, né? E os orientes que estão subordinados à Comab, à época, não tinha subordinação ao Supremo Conclave do Brasil, porque esse estava subordinando as lojas do Grande Oriente do Brasil. Então, em 74, é fundado o Supremo Conclave Autônomo para o rito brasileiro, né? E esse Supremo Conclave, ele subordina todas as lojas dessa estrutura que é formada hoje pela Comab. Então, ele fornece todos os materiais de ritualística para o rito brasileiro dessa estrutura da Comab. E de lá para cá, ele sofre ali, naturalmente, as atualizações, revisões, e isso vem até hoje, a gente trabalha entendendo como é que funciona em cada contexto, porque por ser um rito nacional, é diferente no Pará, é diferente no Rio Grande do Sul, é diferente em Curitiba, é diferente no Maranhão. A cultura, o ritual, teoricamente, deveria ser o mesmo, né? Mas a gente sabe que tem usos e costumes que é praticado aqui no Sul, que talvez não seja praticado no Nordeste, por características regionais. Então, em termos de essência, é todo o mesmo e único ritual, né? Mas se você for olhar, né, em termos de prática, pode ser que um ou outro componente seja atribuído à regionalidade. Sim, eu acredito que isso aconteça até no rito que é mais praticado, o rito escocês antigo aceito, Sim. como no rito adoniramita, como no rito moderno, Sim. enfim, todos os ritos eu acredito que tenha, né? Mesmo dentro da própria instituição da Comab, se você visita uma loja, ele pratica usos e costumes, né? Exato. Tem alguma coisinha diferente, mas, entretanto, a essência, a estrutura é a mesma. É a né? mesma. Então, são pequenas coisinhas que é praticado pelos usos e costumes, mas não, de maneira alguma chega a ser algo que não fere. Não fere. Né? Não fere em hipótese alguma, até porque, vamos dizer assim, os graus simbólicos ali, os graus 1, 2 e 3, por exemplo, são atribuídos à potência, à obediência maçônica, né? Então, vamos dizer assim, é uniforme. Só que, como você comentou, por nós sermos Comab, quando eu chego para visitar uma loja do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, a gente percebe uma outra diferença. Sim. Existe um movimento nacional para uniformizar, né, todos os rituais de todas as lojas praticantes do rito brasileiro. Só que confesso para você que, ao longo de 20 anos de maçonaria, a gente tem visto todo esse movimento para uniformizar e é praticamente impossível. Por uma única razão. São contextos diferentes, são locais diferentes, são costumes diferentes, né? Então, a gente aproveita
a estrutura do rito, prepara um ritual máximo, vamos dizer assim, uniforme possível, mas não dá para dizer que lá no Nordeste a luz vai ficar acesa e aqui no Sul vai ficar apagada, por exemplo, porque de fato são situações diferentes, né? Sim, e não dá para dizer que está errado, né? Não está errado. Por exemplo, aqui no Sul a gente tem um clima mais frio, a gente usa o traje maçônico completo, mas talvez lá na Bahia, por exemplo, nem todos os irmãos vão paramentados, né, com os mesmos paramentos que a gente usa no Sul, com a vestimenta, vamos dizer assim. Talvez lá eles usem um balandral, alguma coisa, uma vestimenta que é permitida localmente, e isso, vamos dizer assim, não tem como você padronizar. E essa questão de vestimenta também é um tema bastante controverso, né? Porque aqui no Brasil nós temos essa tradição de utilizar o terno, a gravata, né? Ou então um paramento completo, né? Uma vestimenta completa. Porém, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente sabe que não existe essa necessidade ou essa... O traje maçônico obrigatoriedade, é limitado né? ao avental. Exatamente. Você pode ir de gravata, sem gravata. Você não pode, evidentemente, assim como você entra num tribunal de júri, você não pode entrar com umas roupas inapropriadas, vamos dizer. Aqui no Brasil, vamos dizer assim, o traje maçônico seria o terno escuro, mas o que é escuro? É marrom escuro? É azul escuro ou é o cinza, né? Então, é uma discussão que vai longe se a gente for adentrar e tem diversas, vamos dizer, implicações ou sugestões, né? Mas vamos dizer, como eu sempre digo, se você estiver alinhado com a intenção de praticar um ritual e você conseguir alcançar o teu objetivo, isso é que vale. É o que vale. Todo o resto que não desrespeita, né, os preceitos, vamos dizer assim, é tolerável, né? Sim, sim. Meu irmão, me diz uma coisa, de que forma os ensinamentos do rito brasileiro abordam as questões éticas, filosóficas e cívicas? Então, o rito brasileiro, como eu comentei anteriormente, no simbolismo, ele abrange a simbologia, ele abrange todas as questões que são uniformes a todos os ritos. E a partir daí, a gente entra nos graus superiores. O rito brasileiro ele é sustentado em 33 graus, né, sendo os 3 primeiros os simbólicos, e daí do 4 ao 33 são graus superiores, vamos dizer assim. Existe ali o estudo das virtudes, são 14 graus que você estuda essencialmente virtude. É encomendado aos praticantes do rito que entrem nessa seara de estudo das virtudes. Então, ele acaba somando o civismo, vamos dizer assim, a brasilidade focada no estudo das virtudes. Tolerância, prudência, temperança, tudo aquilo que a gente entende como que vai agregar de conhecimento, né, para que o maçom consiga chegar mais adiante, depois do grau 18, por exemplo, como um missionário, né. A estrutura é bem simples. Do grau 4 ao 18 a gente chama de capítulo, né. Do grau 19 até o grau 30 é um grande concílio Kadosh. E do grau 31 ao 33 é o excelso alto colégio. Então, quando ele chega no grau Kadosh, no grande concílio Kadosh, ele já tem a bagagem de todas as virtudes dentro do seu currículo, né? Essas virtudes são aplicadas para que ele consiga se entender como ser humano, o que a gente chama de autoconhecimento, né? Ele consiga comparar isso dentro de loja, dentro de sociedade, dentro de país, né? Para que ele consiga servir a sociedade carregado, já instruído com essas virtudes. E quando ele chega ali no grau 19 em diante, ele já é um missionário, ele vai aprender os aspectos nacionais. Tudo que se refere, por exemplo, à agricultura, pecuária, indústria, comércio, trabalho, tudo que funciona como estrutura dentro de país é, né, adicionado ao intelecto dele entre esses graus 19 e 30. Para que ele possa chegar lá no grau 30, né, vamos dizer assim, conhecedor de si através das virtudes, conhecedor do seu país através dos aspectos que abrangem, vamos dizer assim, a formação social do país, para que ele se prepare para o grau 31, 32, 33 ser um servidor, né? Então, o rito brasileiro ele tem como missão formar um cidadão cívico, voltado para o autoconhecimento e o conhecimento dos problemas sociais, da formação da sociedade, através de todos os seus aspectos culturais, econômicos, sociais, filosóficos, religiosos, tudo que abrange, vamos dizer assim, a formação do ser humano, para que ele seja preparado para servir a pátria,
e servir a humanidade, através da pátria onde ele está instalado, vamos dizer assim. Já vou até fazer uma comparação. O rito brasileiro tem lojas no Paraguai, para você ter uma ideia. É um assunto que as pessoas falam, mas por ser rito brasileiro, pode ser praticado em outro país? Pode. Mas lá a gente vai levantar a bandeira do Brasil? Não. Nós vamos levantar a bandeira do país em que está se praticando o rito. Assim como aqui no Brasil, eu não levanto a bandeira escocesa do rito escocês ou a francesa do rito francês. Nós erguemos a bandeira brasileira. E um detalhe interessante no rito brasileiro, em todas as suas sessões, está hasteado ali o pavilhão do Brasil. Independente se ela seja uma sessão ordinária, extraordinária, regular, magna, enfim, toda sessão tem a presença do pavilhão nacional. Então o rito brasileiro, mesmo sendo praticado em outro país, ele leva o nome de rito brasileiro? Ele leva o nome do rito brasileiro. Isso até é uma curiosidade que eu tinha até pouco tempo, antes de conhecer e saber como era praticado. Eu pensava, mas lá, será que eu vou cantar o hino nacional brasileiro ou eu vou cantar o hino nacional do país onde está sendo executado? Evidentemente que o aspecto que mais se leva ali é o civismo e o nacionalismo. Então, cada pátria tem a sua particularidade. É a essência do rito brasileiro. É a essência da estrutura de um rito cívico nacional. Então, Perfeito. ele vai ser executado, vamos dizer assim, de acordo com as regras do país onde ele está sendo trabalhado. Certo. Isso é o mais interessante. Você trouxe a explicação sobre os graus filosóficos, né? Certo. Dentro dos graus simbólicos, né? Aprendiz, companheiro e mestre, ele segue a mesma estrutura de outros ritos também? Olha, eu posso dizer que sim, né? Porque, por exemplo, como eu comentei anteriormente, essa é a parte da tradição dele. Ele respeita os landmarks, ele propõe que todo iniciado tem que ter uma crença num um grande criador, né? Um ser superior, um Deus. E isso aí, vamos dizer assim, são preceitos junto com a ideia de começar a formação de um maçom cívico, né? Um maçom que tenha visão para as questões nacionais. Então, por exemplo, dentro dos rituais, dos diversos ritos, são incorporadas fórmulas para que ele consiga trazer, interiorizar, né, o aprendizado. E no rito brasileiro são, vamos dizer assim, enxertadas passagens para que ele lembre a finalidade que ele tem dentro do rito brasileiro, né? A criação de um sentimento cívico, a criação e a compreensão dos fins maçônicos, a vontade de querer executar essa finalidade de ele servir como um maçom à pátria, por exemplo, são, vamos dizer assim, particularidades que são agregadas para que ele comece desde o primeiro grau ali a entender a essência do rito brasileiro. A formação dele tem que ser voltada para a essência ali do rito brasileiro. Isso é o que difere. Por exemplo, eu conheço rituais que são mais compactos, que dão mais espaço para abordagem de trabalhos, para estudos. Conheço rituais que funcionam melhor pela própria execução do ritual, né? Que trazem o conhecimento, trazem a percepção, né, através da execução do ritual. E eu conheço rituais que são já mais balanceados. Talvez o rito brasileiro seja um ritual que seja bastante balanceado, porque além de trazer essa questão de elevação do sentimento cívico à nação, ele traz também a parte de estudos, ele traz a parte social, ele traz a parte, vamos dizer assim, essencial da maçonaria nos graus simbólicos. Ele é carregado de esoterismo? Eu acredito que ele não seja carregado essencialmente do esoterismo, ele não é um rito considerado esotérico, porque a proposta dele é um rito cívico, né? É um rito nacional. Mas independente da prática orientada ao civismo, acho que cada maçom praticante do rito brasileiro, dentro do seu conhecimento, ele tem um pouco de esoterismo, porque tem passagens de execução do ritual ali que permitem ele perceber aquilo que nasce dentro dele, a predisposição interna, que não dá para dizer que é exotérico, não é materializado, ela é materializada no resultado depois. Mas dentro do processo de preparação do maçom ali, ele tem um aspecto esotérico, né? Eu sempre digo que o maçom do rito brasileiro, além de ser um homem livre de bons costumes, ele tem que ser um homem de boa vontade. E essa boa vontade muitas vezes é despertada pelo aspecto esotérico. Então não dá para dissociar, né? Eu acredito que, aliás, a riqueza é você conseguir associar e compreender, desde o aspecto material, desde aquela carga enorme de símbolos, significados, mas
para o aspecto esotérico também. Como é que isso me transforma como maçom para poder executar a grande obra, né? Essa é a grande pergunta, né? O rito brasileiro, ele traz essa parte cívica, né? Mas essa lapidação também, né? Esse autoconhecimento, essa parte filosófica que a maçonaria como um todo trabalha, ele envolve também isso? Envolve. Lá nos graus filosóficos, eu acredito que ele deveria, talvez, começar desde o grau 4, mas também não posso dizer que talvez isso seja alguma coisa que a gente tivesse que corrigir no rito brasileiro, porque o grau que mais trabalha essencialmente em filosofia é lá no finalzinho do Grande Conselho Kadosh, no grau 30, que ele vem com ciências, religião, filosofia e artes, né? Então, no grau 30, ele trabalha especificamente a filosofia. E ali, por exemplo, na religião, pelo aspecto, vamos dizer assim, de espiritualidade estar mais focada através do estudo da religião, a gente consegue entender e absorver um pouco mais dos aspectos esotéricos também. Vamos dizer assim, talvez a gente tenha ali o compartilhamento de experiências místicas de cada participante em relatos, enfim, que acaba suscitando um pouco a compreensão de determinados fenômenos que acontecem comigo, contigo, ou com qualquer pessoa que talvez esteja dentro do processo de aprendizado contínuo ali e que não tenha tido o esclarecimento necessário para entender. Então, a partir dali, inevitavelmente, ele vai falar, isso aqui foi uma projeção astral, consciente ou inconsciente, que eu tive a experiência, mas eu não sabia exatamente o que era, porque até então nenhuma faculdade me ensinou, né, vamos dizer. Então, ele propicia você compreender os aspectos místicos, esotéricos, através dos estudos da religião e da filosofia também. As ferramentas, elas são ofertadas, né? São. Para todos, de forma igualitária. Porém, cada um desenvolve o seu... Acaba se identificando, acaba se aprimorando. E eu não vou negar para você que tem, por exemplo, membros dentro da nossa ordem que tem visão extremamente cartesiana que talvez não tenham muito a percepção do que é um evento místico, por exemplo, né? Muito em função da predisposição a acreditar que todo o processo tem que ser cientificamente comprovado, né? Então, não dá para discordar, né? Porque assim como talvez eu não conheça exatamente, vamos dizer assim, o raciocínio científico de um membro como esse, né? Eu não posso negar que a visão dele não esteja correta, né? E, de novo, essa heterogeneidade que traz toda essa beleza de construção de uma ideia comum. E isso tudo, ele acaba inevitavelmente gerando um sentimento de fraternidade. Porque aquilo que eu não conheço, que não é comum, e talvez até eu não tenha criado uma identificação, o companheiro que está ali ombreando comigo o desenvolvimento pessoal dentro da ordem maçônica, ele me traz essa visão. E eu compartilho a minha visão com ele. E a gente funde isso tudo como se fosse um grande cimento místico que nos une e que nos eleva como pessoa e como ser humano, né? O grande barato, vamos dizer assim, o grande bônus, né, que a gente tem. A convivência entre pessoas que têm informações diferentes ali, que acaba nos agregando. E isso em termos de oportunidade de crescimento como pessoa, até pelos aspectos materiais, né? Tem sempre... curiosos que me perguntam, mas precisa ser rico para entrar na maçonaria? Ou você entra lá e você enriquece? Eu falei, não, você está simplesmente ombreando um crescimento pessoal com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então, provavelmente, em algum momento você vai compartilhar uma oportunidade de crescimento, isso pode ser espiritual ou pode ser material também, assim como você tem, né, o convívio com pessoas que pode te proporcionar. Então, acaba sendo uma consequência, né, de crescimento. Mas não necessariamente que isso seja o objetivo único. Até porque quando você se trata como irmão, como você busca uma exaltação à fraternidade, é uma consequência natural. Sim, sim. E falando em crescimento, como que está o crescimento do rito brasileiro? O rito brasileiro já vem de alguns anos ali, por exemplo, dentro da Comab, dentro da estrutura do Paraná aqui, nós tínhamos 14 lojas, tivemos 3 lojas que foram adicionadas recentemente aí, em 2 gestões de grão-mestrado. Estamos às vésperas de formar mais uma loja em uma cidade que ainda não tem a prática do rito brasileiro, mas em termos de rito brasileiro aqui no estado do Paraná são 17. Dentro da estrutura da Comab, que é atribuída ali ao Supremo Conclave Autônomo, são 200 lojas trabalhando no rito brasileiro em 14 estados, né? Tem 60 oficinas litúrgicas trabalhando,
E dentro do Grande Rito do Brasil, que eu tenho informação, se não me engano, de 2023, tinha 406 lojas distribuídas em todo o território nacional, trabalhando especificamente com o rito brasileiro. Então, ela cresce e é o segundo rito mais praticado, isso de acordo com o Grande Rito do Brasil, né? No Brasil, é o segundo rito mais praticado. O primeiro, o rito escocês. O primeiro rito escocês, inevitavelmente, que tem há mais tempo, tem uma estrutura forte e foi a base praticamente da maçonaria do Brasil, junto com outros ritos ali, o rito moderno, por exemplo. E a gente acaba, vamos dizer assim, sempre tendo que entender por que o rito brasileiro cresce. Porque a gente recebe visita de irmãos, de membros de outras lojas, de outros ritos, e eles se encantam com essa ideia da prática do civismo, né? Do sentimento nacionalista. E como a gente está vivendo uma polarização no país, é natural que a gente queira difundir um rito que trabalhe essas questões dentro do conservadorismo, dentro do, vamos dizer assim, da prática de alguma coisa que eu imagino que me faça potencializar o crescimento do país dentro do sentimento cívico, né? Então ele cresce e tem, vamos dizer assim, um potencial enorme para crescer. Nós temos diversas cidades orientes, como a gente trabalha aqui, que ainda não tem um rito brasileiro. E inclusive, a primeira loja que eu visitei depois do meu ingresso na maçonaria foi o rito brasileiro. E o que me agradou muito, assim, foi quando eu estava me preparando ali para a gente ter início da sessão. Aí quando eu vejo lá de dentro vindo assim uma pessoa, eu falei, pô, parece que eu conheço esse cara. Aí quando eu vejo, era o meu irmão Denis, né? Que eu nem tinha ideia que era maçom também. E fiquei muito feliz em encontrá-lo depois de muitos anos que não nos víamos, né? Sim. E fui muito bem recebido pela sua loja, pelo seu rito, por você, né? E dali para frente já fizemos alguns trabalhos juntos, né? Correto. A famosa Barreado, né? Que vocês já estão na... Qual edição que está no Barreado? Já estamos indo quinta edição. Fala um pouquinho do Barreado. Então, o Barreado é mais, vamos dizer assim, uma consequência daquilo que a gente entende como objetivo do maçom, que é um dos pilares ali, a prática da caridade. Então, a gente trabalha anualmente um evento. Tem situações que a gente trabalha até 2 eventos anuais, para que a gente consiga gerar fundos, para que a gente possa traduzir, né, essa finalidade maçônica de promover a caridade. Então, são recursos que são, vamos dizer assim, angariados para que a gente consiga, junto com a predisposição de todos os irmãos que são voluntários ali para trabalhar na construção e execução desse evento, e o resultado financeiro dele é aplicado em instituições que precisam de recursos para se manter ou para crescer, vamos dizer assim, instituições filantrópicas. Hospitais, asilos, creches, são todas as estruturas que a gente olha e fala, ali precisamos ajudar, né? Ou, por exemplo, quando nos batem a porta pedindo algum apoio, a gente vai, constitui uma comissão para fazer análise do pedido, né, para analisar a demanda, e ali a gente vai aportando eu sempre comento que isso aí não é um assistencialismo, é um investimento, porque como a gente coloca muitas vezes em jovens, em crianças, em situações de vulnerabilidade, assim também a gente coloca em lar de idosos que já cumpriram seu papel aqui e que precisam de dignidade muitas vezes para terminar o ciclo de vida deles ali, e muitas vezes o Estado não assiste essas condições precárias. Aí entra a boa vontade da maçonaria, dos irmãos do rito brasileiro, em construir um evento ali para gerar fundos, para gerar recursos, para poder fomentar um pouco mais de conforto para as crianças que estão no começo da vida e para os idosos que estão ali buscando uma dignidade para terminar o ciclo deles aqui na Terra, né? Como surgiu a ideia de fazer o Barreado? Então, a gente tinha ali algumas demandas que estavam batendo a porta e tem situações que são pontuais, né? Que a gente identifica ali, olha, é uma cadeira de roda, ou é uma viagem, ou é uma participação num tratamento de alguma criança com alguma síndrome rara. Tudo isso naturalmente chega para a gente ali, as solicitações e os pedidos, e a gente acaba atendendo ali, faz uma captação entre os irmãos, destina parte dos recursos, mas chegou um momento em que a gente começou a entender que poderia ser feito algo maior,
por exemplo, construir uma sala para um refeitório infantil, por exemplo, ou habilitar uma cozinha industrial ali para poder fazer a refeição para os idosos. Então a gente começou a perceber que precisava potencializar um pouquinho mais, né, esses recursos. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, cria-se uma comissão de organização, trazem-se os voluntários, aglomera-se os voluntários para tentar planejar esse evento ali e passamos horas agradáveis cozinhando, servindo, preparando uma refeição. O último evento ali a gente conseguiu servir quase 500 refeições, entre servir e embalar para levar no takeaway ali. E todo esse recurso, todo esse lucro ali, né, a gente busca patrocínios, evidentemente, a gente tem ali a boa vontade das cunhadas, das esposas dos maçons, que estão ali também ombreando conosco ali todas essas atividades de caridade. Família maçônica participando. Família né? maçônica, né? Há quem pense que a mulher não participa da maçonaria. Ela talvez não participe das reuniões mais específicas, mais fechadas, mas ela está muito presente ali como grande família, participando nas ações sociais, participando em situações como essa ali, que tem o objetivo unicamente de servir para essas instituições. Por exemplo, levamos para lar de idosos, levamos para escolas infantis, levamos para creches que não são assistidas integralmente pelo Estado, esses recursos para que eles possam funcionar adequadamente. Muito bem. Vocês trocam o avental de um para o outro, né? Trocam o avental da loja para o avental de cozinheiro. Trocamos o avental simbólico da prática dos trabalhos maçônicos para o avental de cozinheiro, né? Para quem tem afinidade e quem não tem habilidade na cozinha, ajuda a fazer a venda dos ingressos, a servir as bebidas, a servir o café, a sobremesa, a organizar o rescaldo do salão no final do evento. Ali é sempre uma alegria, e você não tem ideia como isso é prazeroso, você chegar ao final do evento e falar, ufa, é cansativo, mas é extremamente recompensador. Cada vez que a gente termina um trabalho como esse e talvez uma semana depois a gente conta ali o resultado do evento, a gente olha e fala assim, nós estamos cumprindo com galhardia a nossa parte. E eu já parto do princípio que a gente tem que unir isso com mais lojas, não só do rito brasileiro, mas com os outros ritos dentro da nossa estrutura, para que a gente possa potencializar, para turbinar um pouco mais a nossa condição de, vamos dizer assim, de patrocinador de ações de beneficência, de benevolência, de benemerência, que eu acho que a nossa sociedade, pela visão do rito brasileiro, que assiste um pouco mais essas situações ali, é carente, né? É precária. A gente circula pelas ruas da cidade, a gente vê situações que a gente poderia talvez estar participando para minimizar ou mitigar situações como essa, né? A colocar uma criança num caminho de um desenvolvimento para que ele possa servir à sociedade, não abandonar ou não fechar os olhos para aquela situação que está ali, que amanhã ele pode simplesmente virar um marginal que vai te apontar uma arma no sinal e você fica pensando, poxa, esse é aquele que eu não dei a oportunidade para crescer como pessoa, né? Hoje é consequência para mim. Irmão, alguma curiosidade do rito? Curiosidades tem diversas, né? A gente deveria talvez pensar por que o rito brasileiro é diferente? Porque ele olha para a sociedade, né? Não posso dizer que os outros ritos também não olham, mas talvez a particularidade efetiva do rito brasileiro seja formar uma ação que tenha essa percepção da visão social, né? Do país como sociedade, do estado, da cidade, do bairro dele, da comunidade, da rua dele. Então, se ele consegue ter essa visão e consegue pontuar e trazer e entender como ele pode se beneficiar dessa doutrina ao longo da caminhada maçônica dele, ele com certeza vai contribuir com a rua dele, com o bairro dele, com a sociedade como um todo. E sendo assim, a gente vai entender que a gente está cumprindo o nosso papel na formação de um maçom, né? Trazemos ali o convite para todos os demais ritos que ainda não conhecem, para que os irmãos venham conhecer o rito brasileiro, visitem lojas do rito brasileiro. Não estou amealhando, vamos dizer assim, irmãos em outro rito, mas compartilhando o que o rito brasileiro faz pela sociedade dentro da formação maçônica também, né? Assim como é prazeroso visitar outras lojas, outros ritos, eu acho que extremamente importante extremamente essa visita, importante, né? Esse congraçamento, vamos dizer assim, da maçonaria. E quais são os principais desafios para manter, para divulgar e para
para o crescimento do rito brasileiro? Eu acredito que o grande desafio hoje para você evitar um pouco a saída dos maçons, não só do rito brasileiro, mas como de todos os ritos, é criar atrativos. É você criar uma sessão mais dinâmica, uma sessão que atraia esse maçom na quarta-feira que tem futebol, ou nos dias de semana que tem um Big Brother que ele de repente queira assistir, né? Eu tenho que trazer, eu tenho que encantar esse maçom, eu tenho que dar uma finalidade, eu tenho que dar um trabalho para ele realizar, eu tenho que integrar ele, eu tenho que entender o perfil dele, todos os valores que ele tem e como é que eu posso aplicar esse valor individual dentro do meu contexto, dentro da minha necessidade. Eu sempre falo que cada loja tem a característica, tem a personalidade da sua diretoria. Então, talvez o diretor, o presidente da loja ali, ele tem que analisar as crenças, os valores e as motivações que cada membro de sua oficina tem para sair da sua casa numa sexta-feira à noite com chuva para frequentar uma sessão maçônica. Eu tenho que trazer um encantamento para ele e dar finalidade para ele. Eu sempre comento que aquele iniciado, aquele membro que entrou na maçonaria e não entendeu o objetivo dela, ele fatalmente não vai durar 2 anos, 3 anos, ele vai sair. Porque talvez ele não foi incorporado, não foi mostrado para ele aqui ele vem, né? Muitas vezes ele entra ali pensando que tem uma estrutura, uma missão, e às vezes é diferente da visão dele. Só que eu tenho a oportunidade de mostrar para ele que tudo aquilo ali, toda essa estrutura que já sobrevive há séculos, é fundamental que continue existindo e é fundamental que ele entenda e que ele participe disso. Mas eu tenho que criar, né, atrativos para manter ele. Exatamente. Eu acho que isso é um grande desafio para a maçonaria de uma forma mundial, né? Até tivemos agora, no final do ano passado, a World Conference, né? Foi sediado aqui no Brasil, e o tema justamente era isso, de que forma conseguir manter e atrair pessoas jovens para a maçonaria. Exato. Né? Sem perder, obviamente, toda a tradição que a maçonaria essência, traz, a essência da maçonaria, mas de que forma vamos dialogar com esse público mais jovem? E isso tem, vamos dizer assim, é muito dinâmico, é muita mudança, né? E eu diria que não é uma mudança apenas no Brasil. Todos os países, todas as economias estão tendo essa transformação. Hoje, os valores que se praticam para as gerações que estão surgindo são diferentes dos valores que foram praticados para a minha geração, para a sua geração, que talvez seja a que veio logo após a minha. Então, eu tenho que estar muito antenado para tentar entender quais são os objetivos desses jovens que estão se formando hoje e que são os futuros maçons que a gente vai ter nas nossas fileiras, né? Como é que eu vou agregar, como é que eu vou despertar nele o interesse em se manter dentro dos preceitos maçônicos, dentro dos preceitos da ordem, né? Que é o que a gente mais propugna dentro da maçonaria universal, né? Por exemplo, tem diversas situações que a gente está vivendo, essa transformação social, que a gente precisa, essencialmente, adaptar a ordem para poder atrair esses jovens, esses novos membros, vamos dizer assim. Porque senão a gente está fadado a viver dentro das nossas quatro paredes, dentro dos nossos templos, sempre com só a tradição. E o rito brasileiro, ele tem essa característica, ele olha para a evolução, ele olha para a transformação do país, da sociedade, da economia como um todo, para tentar entender qual vai ser a motivação dessa nova geração dentro da maçonaria. Qual é o valor que ele vai trazer para nós como instituição, né? Quais são as crenças que ele está criando dentro dessa formação que ele está tendo na sociedade, que a gente pode agregar e transformar dentro da maçonaria também. É a sustentabilidade. Temos que buscar a sustentabilidade do que já temos, pensando também em agregar novos, vamos dizer assim, membros que consigam manter essa sociedade, essa fraternidade, essa irmandade. Senão, nós podemos, né, entrar em desuso. Exatamente, é isso que não pode acontecer. É. Meu irmão, muitíssimo obrigado pela tua participação, muitíssimo obrigado por ter trazido aí um esclarecimento do que é o rito brasileiro. Eu gostaria aí de umas considerações finais, por favor. Eu agradeço também ao convite aqui do Pedra Bruta, do meu amigo e irmão Fernando,
Em termos de considerações finais, eu diria assim, nós temos muito desafio. Nós temos uma sociedade em constante transformação, nós temos, dentro dos 3 pilares da maçonaria, liberdade, igualdade e fraternidade, nós estamos vendo que a nossa liberdade ela tem sido cerceada milimetricamente a cada ano que passa. Nós temos que cuidar para não perder o que nós conquistamos, né? Nós temos que olhar para todas as consequências que isso pode ter futuramente. Nós temos um desafio enorme em manter um equilíbrio político, uma percepção de cada membro da sociedade do que é a política, do que é a responsabilidade individual no processo político, no processo econômico, no processo de formação pessoal, no processo de resultado futuro, né? Caso a gente não tenha essa percepção, a gente vai sofrer inevitavelmente a consequência, né? Diversas economias estão tentando se livrar de situações de ditadura, diversos outros países estão tentando, né, vamos dizer assim, criar a ideia de que essa visão é uma visão melhor, né? Então a gente tem que estudar o contexto nacional sempre e as implicações que isso pode ter. E a maçonaria tem um papel fundamental na formação de maçons, né, como seres que têm ali a capacidade de mudar os contextos, né? Então isso eu diria assim é a mensagem. Estejamos atentos sempre e o rito brasileiro está sempre à disposição para poder trabalhar na formação de um maçom como um homem social. Eu convido para conhecer o rito brasileiro, que realmente é espetacular a sessão. Meu irmão, muitíssimo obrigado novamente e ficamos por aqui. E se você gostou desse episódio, clica aqui embaixo aqui, ó, no curtir. Inscreva-se no nosso canal, siga na nossa página no YouTube, no Instagram e comenta aí qual é o próximo tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente bater um papo. Beleza? Ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, irmão. Obrigado.